turminha, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu tô aqui com a Helena e nós vamos hoje preparar uma aulinha para vocês poderem assistir na casinha de vocês, porque a gente sabe que esse momento nós precisamos ficar em casa, né? Todo mundo, papai, mamãe, os filhos. Então hoje a tia tá preparando essa aulinha, a tia Flávia tá preparando essa aulinha para vocês. E vamos mandar um beijinho pra turminha, Helena? Vamos mandar um beijinho para quem? Moisés. Pra mais quem? Pra Helena Tebas. Mais pra quem? Larissa. Mais pra quem? Pra João. E pra mais outras criancinhas que possam estar assistindo esse vídeo, tá bom? Nós vamos agora orar e depois nós vamos começar a aprender a aulinha de hoje, combinado? Vamos orar, Helena? Obrigada, Senhor, por esse dia, pela nossa aulinha, por tudo que vamos aprender. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, a aulinha de hoje, a gente vai falar sobre as 10 pragas do Egito, né, Helena? E sobre a primeira Páscoa, como que ela surgiu, onde que ela começou, né? Porque a gente aprende tanta coisa sobre a Páscoa aí, né? Mas a gente tem que aprender a verdade. E a verdade a gente encontra onde, Helena? Você sabe que livrinho é esse aqui? Jesus da Bíblia. A Bíblia de Jesus, Jesus da Bíblia, coisa linda. Então, a verdade está aqui. E aqui a gente fala sobre a primeira Páscoa, como ela surgiu. Mas então nós vamos primeiro aprender como ela surgiu, através de quê? A gente sabe, né, Helena, que no livro da Bíblia existem várias histórias, né? E todas elas foram verdadeiras, não foram? Sim. E aqui conta sobre a história de um homem chamado Moisés. E que esse homem, ele livrou o povo que estava vivendo escravidão, que estavam lá trabalhando pro faraó lá no Egito. E eles eram hebreus, eles eram filhos do povo de Deus. E eles ficaram mais de 400 anos presos lá no Egito, tendo que trabalhar para um povo que adorava outros deuses, que não era o nosso Deus verdadeiro. E aí o que aconteceu? Deus quis livrar esse povo do Egito e tirar eles de lá e levar para a terra prometida. Mas para isso, o faraó precisava liberar esse povo, precisava libertar esse povo. Só que o faraó tinha um coração muito duro, e ele não ia querer fazer isso. Então o que aconteceu? Moisés teve que ir lá junto com seu irmão Arão e falar com o faraó que se ele não obedecesse às ordens de Deus, que iriam vir pragas, ia acontecer coisas ruins na terra dele. Mas mesmo assim, o faraó não quis obedecer. E aí o que aconteceu? Ele precisou passar por tudo isso, pelas pragas, para poder libertar o povo. Então vamos lá. A primeira praga, Helena, vamos ver aqui qual foi? A primeira praga foi quando o rio, as águas do Egito ficaram... Que cor é essa aqui? Não, que cor é essa aqui? Vermelho, cor de sangue. Então Moisés foi lá e falou: faraó, se você não obedecer à ordem de Deus de libertar o povo, as águas do Egito vão ficar como sangue. Mas o faraó, ele não obedeceu. E o que aconteceu? As águas ficaram com cor de sangue. Então a primeira praga foi essa. Vamos colar aqui, Helena? Vamos começar? Deixa eu segurar aqui nosso cartaz. A cola tá onde, Marina? Aqui, achei. Então, ó, a praga número... Que número é essa aqui? Esse aqui, Helena? A praga número 1 foi que as águas ficaram cor de sangue. Vamos colar, Helena? Então vamos lá. Mamãe vai passar cola e você vai colar aqui, tá bom? Combinado? Cola aqui então com mamãe. Toma. Cola aqui nesse cantinho aqui. Isso. Vamos colar então a praga, que foi a cor de... Foi as águas ficarem como sangue. Cola. Cola aqui. Cola aqui do ladinho. Cola. Isso. Como o faraó não obedeceu, o que aconteceu? Teve que vir uma segunda praga. Moisés foi lá e avisou. Que número é esse aqui, Helena? É 2. A segunda praga. Que nós vamos colar aqui. Ai, meu Deus, não é o cartaz dele.
Então vamos lá. Que foi, sabe qual? Que a terra ia ficar infestada de sapos, de rãs. Mas mesmo assim o faraó foi teimoso, não obedeceu. E aí o que aconteceu? A terra ficou desse jeito. Cola aqui o número 2. Isso. E aí a terra ficou cheia de sapinhos. Vamos lá? Cola aqui. 2. Com medo de não dar o cartaz, então eu vou chegar um pouquinho mais pra cá. Aí depois, que número é esse aqui, Helena? 3. Como o faraó não obedeceu, teve que vir uma terceira praga. Que foi, sabe o quê? A infestação de piolhos. A terra ficou cheia de piolhos. As pessoas, os animais, tudo cheio de piolho. Gente, piolho é muito ruim. Coça muito, né, Helena? Coça a cabeça, coisa horrível. Então vamos lá. Cola aqui. Eu tô achando que o cartaz não vai dar. Ai, Senhor amado, me ajuda. E aí ficou a terra cheia de piolhos. Cola aqui. Do lado. Vamos fazer o seguinte, eu acho que eu vou colar assim, gente, pra dar. Eu vou colar em cima do númerozinho, melhor. Porque senão o cartaz não vai dar. Ó, 2. Aí a gente põe o 3 mais pra lá um pouquinho. Vamos improvisar aqui, né, turminha? Aí o 3 foi os piolinhos. Aí veio a quarta praga. Que número é esse aqui, Helena? 4. Que foi a infestação de mosca. A quarta foi a infestação de moscas. A terra ficou cheia de moscas. Por quê? Porque o faraó não obedecia o que Moisés falava, que era a ordem de Deus, que era para libertar o povo do Egito. E aí teve que vir a quarta praga. Cola o número 4 aqui. Que foram as mosquinhas. Muitas moscas. Cola. Cola aqui em cima do 4. Isso, assim, cola. Isso. Depois da quarta praga, que foram as moscas, Moisés voltou lá novamente na casa do faraó, no palácio, e falou que se ele não obedecesse, iria vir. Que número é esse aqui? Que número é esse aqui, Helena? Então fala. 5. A quinta praga, que foi os animais morrerem. Já pensou? Eles perderam todos os animais. Olha, os bichinhos morrendo, tadinho. Mas o faraó tinha um coração duro, não obedecia. Então as coisas foram acontecendo, né? Não é tão melhor obedecer? A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Ele estava sacrificando um monte de coisa na casa dele, na terra dele, porque ele não obedecia. Cola. Isso, cola o 5. Que são os animais, ó, tadinhos, bichinhos, doentes, morrendo. Ah, que peninha. Cola aqui em cima do 5. Isso, muito bem. E aí veio, que número é esse? Que número é esse? 6, a sexta praga, que foram as pestes, a doença, as pessoas começaram a ficar doentes, cheio de peste, cheio de úlceras, pele, né? Cheio de tumores na pele, porque o faraó não quis obedecer à ordem de Deus, que era para libertar o povo do Egito. Cola aqui o 6 agora. Aqui, Helena, cola aqui, filha. Isso. E aí nós vamos colar o homenzinho cheio de dodói, tadinho. Cola aqui no 6. Cola no 6. Isso. E depois da sexta, veio que número é esse? 7. Veio a sétima praga. Quem sabe qual foi? Houve uma chuva... Assim não. Calma aí, meu amor. Deixa assim, Marina. Houve uma chuva de pedras. Já pensou? A gente conhece chuva de água, né? Quando chove, né, Helena? Quando chove, não chove água? Não cai água lá do céu? Hein, Helena? Agora, você já viu chuva de pedra? Cair chuva de pedra? Eu nunca vi. Mas a Helena falou que já viu, né? Então... E foi o que aconteceu lá na época. E com essa chuva de pedras, destruiu muita coisa.
Já tinha destruído tanta coisa já na terra do Egito, com a chuva de pedra foi pior ainda. Cola em cima do 7. Isso. A 8ª praga, que número é esse, Helena? 6. Não, esse. 8. 8. A 8ª praga foi horrível também. Foram os gafanhotos. Põe aqui. Põe mais aqui pra cima, assim. Isso, 8. A 8ª praga. Olha só, Helena, os bichinhos. Esses bichinhos verdes comem a plantação toda. Eles já perderam todos os animais. Agora, com a chuva de pedra, com certeza a plantação ficou muito ruim. E agora vieram os gafanhotos, os bichinhos verdes, para comer o resto do que tinha. E aí eles iam ficar sem comida. Cola aqui no 8. Então, olha só, quanta coisa ruim já aconteceu, ó. O rio ficou, Helena, o rio ficou com cor de sangue. Depois a terra se encheu de sapinhos. Depois a terra se encheu de piolhos. Depois se encheu de moscas. Os animais ficaram doentes e morreram. As pessoas ficaram cheias de doenças na pele, né? Sentindo dor. Depois caiu uma chuva de pedra. Depois a terra ficou cheia de gafanhotos. E aí veio a... Que número é esse? 9. A 9ª praga. A 9ª praga foi horrível também. Sabe por quê? Porque ficou tudo, sabe o quê? Cola aqui, Helena. Cola. Ficou tudo escuro. Já pensou? Sem nenhuma luz? Que coisa horrível, né? Já pensou de ficar num lugar todo escuro, sem conseguir ver nada? Foi o que aconteceu lá. Mas o faraó, esse faraó era um teimoso. Vocês não são teimosos não, né, criança? Você é teimosa, Helena? O quê? Não pode? Tem que obedecer. Então, o faraó não obedeceu. Ficou tudo escuro levado, tá vendo? Muito escuro levado. Porque ele não obedecia. Olha quanta coisa ruim foi acontecendo. E aí veio a última. E essa última foi muito triste. E é aí que surge o que eu falei, a Páscoa. Por quê? A última praga, que número é esse aqui, Helena? 10. 10, que foi a 10ª praga, porque foram 10 pragas no Egito, foi o quê? Moisés foi lá falar com o faraó que se ele não obedecesse, não libertasse o povo, que todos os primogênitos, o que são primogênitos? São os primeiros filhos de cada casa, seja hebreu, seja egípcio, seja qualquer casa, iria morrer. Todos os primogênitos, todos iam morrer. Todas as crianças que fossem crianças, adultos, que fossem o primeiro filho da casa, iriam morrer. Só que para isso não acontecer, porque o anjo da morte ia vir, passar pelas casas, para isso não acontecer, precisaria que cada pessoa da casa, no caso o responsável de cada casa, matasse um cordeiro e pegasse o sangue do cordeiro e passasse nos umbrais da casa, né, em volta da porta da casa, da entrada da casa, para quando o anjo passar, não parar ali, passar direto, ver que aquela casa estava protegida, estava, né, ungida com sangue. E ele foi lá e falou isso com o faraó, e o faraó não acreditou. Só que os hebreus, graças a Deus, ouviram o que Moisés falou, e alguns egípcios também. E eles fizeram isso, eles passaram o sangue do cordeiro na porta, porque o sangue era proteção de que o anjo da morte, que a morte não iria chegar naquele lugar e não iria matar o primogênito. Só que como o faraó não obedeceu, o que aconteceu? O anjo da morte veio, quando passou, né, na frente da casa dele, não tinha o sangue do cordeiro lá, e aí o filho do faraó, o primogênito do faraó, morreu. E aí, aqui, vamos pular o 10 aqui. Gente, tá emboladinho. Desculpa, criança, porque o cartaz era pequeno. E aqui, ó, um símbolo, né, horrível, né, infelizmente, da morte, que simboliza que os primogênitos morreram. E aí, por que foi instituída a Páscoa? A Páscoa, a primeira Páscoa, que a gente conhece a Páscoa o quê? Como a morte, a ressurreição de Jesus, né? E Jesus, ele se sacrificou, ele foi o último cordeiro, né, que se sacrificou, o cordeiro vivo, para nos salvar. Só que lá no passado, lá na época do Egito ainda, quando o povo do Egito foi liberto, os hebreus foram libertos, houve essa primeira Páscoa, que foi a morte
do cordeiro, né, dos cordeiros, e é o sangue deles passado em volta das portas. E isso serviu como proteção para as casas. Hoje nós não precisamos mais sacrificar, matar bichinhos, né? Jesus foi o nosso último sacrifício, então nós não precisamos mais fazer isso. Nós celebramos a Páscoa em memória da morte e da ressurreição de Jesus, mas nós podemos fazer sim na nossa casa o quê? Nós podemos estar sempre ungindo a nossa casa, né? Eu vou até mostrar aqui que eu tenho esse olhinho aqui em casa, né, que é um óleo ungido, e eu oro a casa, eu passo nas portas, né, passo também na janela. Então, papais, isso aqui é um recadinho mais para vocês, que vocês possam estar ensinando o filho de vocês também a estar ungindo a casa de vocês, orando, né, declarando que a casa de vocês pertence ao Senhor e que nenhum mal venha sobre nós. Nesse momento que a gente está passando, né, de coronavírus, nós estamos dentro de casa, nós estamos precisando, né, cuidar das nossas vidas, da nossa família. Então que a gente possa, não só hoje, mas sempre estar fazendo isso. Porque esse foi o símbolo, né, passar o sangue em volta da casa foi a forma de proteção que o Senhor deu, né, a ordem que Ele deu de proteção para que salvasse seu povo. Então que hoje a gente possa estar fazendo isso nas nossas casas, nas nossas famílias, orando sem parar, ensinando aos nossos filhos, né, o que é certo, né, e ungindo a nossa casa e agradecendo ao Senhor pela sua vinda, agradecendo pelo sangue dele que foi derramado por nós e que ele ressuscitou, que ele está vivo entre nós e que só ele pode realmente nos salvar de todo o mal. Amém? Amém, Helena? Então vamos recapitular aqui quais foram as pragas? Vamos lá, para todo mundo ver? Quantas pragas que nós falamos? Foram quantas? Olha aqui pra mamãe. 10. A primeira foi o quê? O rio ficou na cor de quê? O rio ficou na cor vermelha de sangue. E depois, o que aconteceu na terra? Encheu de quê? De sapinhos. E depois, o que aconteceu? A terra encheu de quê? De piolhos, né? Coçando a cabecinha de todo mundo. Aí depois, a terra se encheu de quê? Moscas. Muitas moscas, mosquitos, né? Na terra. E depois, os bichinhos ficaram o quê? Doentes e morreram, tadinhos. E depois as pessoas ficaram o quê? Doentes. Dodóis, cheios de doenças, né? Aí depois o que aconteceu? Choveu o quê? Choveu com fogo. Pedras. Caíram pedras do céu, muitas pedras. E depois, os bichinhos comeram o quê? Os gafanhotos comeram as plantações, as folhinhas, as árvores. As crianças. Não comeram as crianças, não. Comeram as folhinhas. Deixa eu ver. Depois tudo ficou o quê? Escuro. Escuro, muito escuro. E as crianças... E depois, no final, as crianças, os primogênitos, os primeiros filhos, onde não tinha o sangue passado na porta, morreram. E aí, depois de tudo isso aqui, dessas 10 pragas do Egito, foi aí que o faraó libertou o povo e o povo pôde seguir para a terra prometida. Amém? Então agora nós vamos orar novamente, agradecendo pela aulinha. Vamos orar? Não, minha filha, não risca o cartaz agora não. Depois você desenha, tá bom? Depois mamãe deixa você desenhar. Dá a mãozinha pra gente agradecer agora. Depois você vai desenhar. Vamos lá? Então vamos orar. Obrigada, Senhor, por essa aulinha. Que o Senhor possa estar nos instruindo, cuidando, nos confortando nesse momento, Senhor. E que possamos logo, logo estar juntos para cultuar, agradecer e orar o seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gostosa. E ó, beijinho. Vamos mandar um beijo para todas as crianças? Sim, tchau. Dá um tchau. Fala assim, crianças, vamos estudar a palavra de Deus, não é? Vamos aprender as 10 pragas e a Páscoa. Agora eu vou desenhar todas as cores. Agora você vai desenhar todas as cores. Ó, beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.